Boa tarde a todas e a todos. É um prazer tê-los conosco novamente numa das séries, né, da gestão de conhecimento FNQ, hoje com um tema muito interessante e atual, né, que nós intitulamos Uma Transformação Inexorável da Sociedade, ou seja, irreversível, né, a inteligência artificial. Quem está conosco é o Gilberto Zanlorenzi, é um especialista, é alguém que atuou bastante com o tema, né, da estratégia digital nas empresas, que agora inclui a inteligência artificial. Então, antes de tudo, queria agradecer, né, ao Gilberto por ter aceito esse convite. Obrigado, hein, Gilberto? Obrigado, nós aqui. Então, tá. Antes de começar, eu queria falar um pouco da FNQ. A FNQ ela foi criada em 1991 por 39 empresas que, na época, estavam preocupadas, né, com a abertura de mercado que o Collor já anunciava. Então, junto com a ANCHAM, que é a Câmara de Comércio americana, lideraram o movimento, né, se juntaram e idealizaram a FNQ, e em 91 ela foi realmente fundada, primeiro, vamos dizer assim, calcada, né, baseada num prêmio, que na época se chamava Prêmio Nacional da Qualidade, né, e aí, junto com esse prêmio, né, a FNQ passou a oferecer capacitação, eventos, tudo o que era necessário para que as empresas, vamos dizer assim, internalizassem novas tecnologias, novas metodologias, né, de qualidade que na época estavam aflorando, cada vez mais evoluindo em nível mundial. Então, as empresas que estavam no Brasil, não só nacionais, multinacionais, se preparavam para isso. Então, esse é o porquê da FNQ. Em algum momento, a FNQ fez uma leitura que qualidade já era um processo normalmente inserido, já, vamos dizer assim, que já era praticado nas empresas, havia os processos, havia diretorias, normas, né, várias ISOs adotadas. Então, ela decidiu fazer uma inversão, que até lá nós trabalhávamos com o mote gestão da qualidade, nós invertemos para qualidade da gestão. Então, a partir daí, nós decidimos estudar modelos, né, em nível mundial, que atuavam com esse tema da qualidade e gestão, e a partir daí a gente, né, estudou, começou a fundir e criar um modelo nacional, inserido com tópicos, tendências nacionais e situação econômica, tópicos, né, que tinham que ser desenvolvidos mais rapidamente. Então, criou-se o MEG, que é o Modelo de Excelência de Gestão, que vocês ouviram no vídeo, e que ele constantemente ele vem sendo evoluído, né? Está sempre sendo atualizado. Então, hoje nós estamos na 22ª edição, foi recém-lançado esse ano, e ele se baseia em fundamentos, né, que são, vamos dizer, fundamentos de referência em nível mundial. Então, o modelo hoje se constitui por 8 fundamentos, vários temas e processos. Então, o que a gente pratica é disseminar, orientar as empresas a ter seus processos, né, cuja referência é o MEG. Se nós não somos impositivos, tem que usar tal e tal ferramenta, não. Nós dizemos apenas que é uma empresa que tem uma gestão madura, deveria, né, aplicar, ter, né, nos seus processos todos esses 70 temas que a gente lista. Então, esse é o nosso trabalho, nós fazemos um diagnóstico, se houver interesse, nós implementamos através da mentoria, e temos também alguns modelos sempre baseados no modelo principal, mas específicos, né, por temas, setores que nem RH, saúde, inovação, ESG, saneamento, né, de governo também estamos atuando bastante, e também de municípios. Fizemos trabalhos em várias cidades. Então, temos capacitação, temos eventos, vamos ter aí, já estão aqui, deixa eu já antecipar, em dezembro vamos ter um evento de ESG, a nossa conferência de excelência da gestão, e entre os eventos também temos esses webinars, né, que tem esse intuito de sempre trazer um outro tema, junto com uma sumidade do tema, e a gente, em uma hora, resumir numa dinâmica de perguntas e respostas, a gente, então, desenvolver e disseminar, né, para aqueles que não conhecem, aqueles que conhecem também,
adquirirem novos conhecimentos. Então, para começar, eu queria, antes de tudo, né, quem viabiliza nossos webinars, agradecer ao patrocinador Master, a Micropower, né, o apoio educacional, né, da FEComércio do Rio Grande do Sul, ao SESC e SENAC, né, do Rio Grande do Sul, e os apoios institucionais dos nossos parceiros regionais, o Movimento Mato Grosso do Sul, chamado MS Competitivo, a União Brasileira para a Qualidade de Minas, o BQ, e o Movimento Catarinense pela Excelência, Excelência Santa Catarina. E o nosso parceiro macro, ABQ, que é a Academia Brasileira da Qualidade. Então, agradeço novamente a todos, né, pelo patrocínio e apoio. Para quem não me conhece, meu nome é Ronald Dausch, eu sou engenheiro elétrico de formação pela Politécnica e atuei em várias empresas privadas, 30 anos na Siemens, depois em outros. Eu sempre atuei em inovação e gestão, né? Fui diretor de inovação na Siemens por 10 anos e também atuei em vários centros de pesquisa em nível, né, nacional e mundial, e hoje eu coordeno, desde 2019, a FNQ. Então, vamos passar, né, ao objeto da nossa entrevista aí. Ao Gilberto, de novo, muito obrigado, né? Eu queria te apresentar aqui um pouco, né? O Gilberto também é engenheiro, como eu, formado pelo ITA em 85. Ele tem uma especialização em gestão empresarial pela FGV, tem um MBA em Supply Chain pela PUC Paraná e é conselheiro certificado pela Board Academy. Tem mais de 30 anos em posições executivas em empresas multinacionais no segmento da construção civil e automotiva. É membro do Conselho Curador da Fundação Nacional da Qualidade, que nos orgulha bastante. Ele é um investidor e líder de tecnologia da informação na VC Senior Tech. Então, fizemos, Gilberto, um pequeno resumo seu, né? E vamos começar, então, o nosso bate-papo. Pode ser, Gilberto? Pode ser, Dalcio. Boa tarde a todos os ouvintes também. Muito obrigado, Dalcio, pelo convite. É uma honra estar aqui. Espero contribuir para o conhecimento aí de que estamos debatendo nesse dia. Legal. Bom, a primeira, o primeiro pedido é que, em função até do que eu relatei em cima, eu até brinquei, né, que nós deixamos de comentar um pouco, mas eu sempre peço, né, pro nosso, né, entrevistar, nosso parceiro, falar um pouco como é que foi, né, o desdobramento, como é que foram as escolhas, como é que você primeiro caiu numa área técnica, depois fez engenharia e depois, vamos assim, se dedicou e foi, né, se consolidando nessa temática de TI, né, estratégias de TI. Então, se você pudesse falar um pouco e como é que, né, isso avançou para a inteligência artificial, talvez naturalmente, mas você é um estudioso e praticante, então seria legal você falar um pouco dessa, eu vou falar, trajetória né, da temática de TI e da inteligência artificial. Bom, eu comecei a trabalhar com a área de tecnologia da informação logo após a graduação, quando saí da faculdade e logo no meu primeiro emprego. Na ocasião, em 1986, estavam surgindo os primeiros microcomputadores de mesa no mercado e logo em seguida passaram a se conectar em rede. Nós passamos então ter esse novo sistema, de rede de microcomputadores em contraposição aos então existentes mainframes ou mini computadores. E na ocasião, muitos até viu o microcomputador mais como um brinquedo do que uma ferramenta útil para os negócios. Essa é a Verdade, verdade, né? E como toda inovação disruptiva, obviamente que os microcomputadores receberam inúmeras inovações incrementais em seguida e tiveram suas capacidades enormemente aumentadas. E não demorou muito para que eles começassem ou subissem na cadeia e passassem a atuar na cadeia dos minicomputadores e passaram a despertar interesse de clientes que antes não compravam os PCs. E isso fez aumentar o mercado enormemente e, enfim, os microcomputadores se estabeleceram do modo como todos nós hoje conhecemos. Eu optei por essa área, Dalcha, por ser uma área muito nova e que tinha a possibilidade de fazer muitas criações de coisas novas. Lembrando que na época não existiam os ERPs como hoje nós conhecemos, então era muito a tônica ainda de sistemas desenvolvidos sob medida,
o que hoje nós chamamos dos tailor-made, né, sistemas personalizados, e eu trabalhei muito com isso, com esses desenvolvimentos, e sempre desenvolvimentos focados para a aplicação no meio industrial ou no meio corporativo. Desde o meu primeiro emprego, sempre foi no meio industrial. Então, para propor soluções para o ambiente industrial. E com o tempo eu fui galgando novas posições, assumindo posições de liderança na área de tecnologia. Obviamente que as ferramentas foram mudando muito ao longo do tempo. Depois disso vieram os ERPs, então aqueles sistemas, personalidades que fazíamos, todos caíram, né, deixaram de Uhum. existir. E assim, passamos a fazer as implementações dos grandes ERPs que suportam os processos de negócio. E mais recentemente, com essa grande transformação que o mundo está passando, foi então quando surgiram muitas novas tecnologias ou tecnologias emergentes, eh, e inclusive a inteligência artificial, que é o alvo da nossa conversa aqui de hoje. Então, foi uma carreira ao longo da minha vida, sempre focada nesse ambiente. Vertentes, né? Não, legal, bacana. Eu me lembro bem dessa transição, né? Os primeiros microcomputadores desse tamanho, né? Foram reduzindo, então, depois as telas, né? Nós passamos uma fase de transição muito rápida que não vai haver mais. Hoje nós temos, né? Celulares versão 15, 14, 15, mas na época era, né, do tijolão para o menor, para o dobrável. Eu tenho uma caixa com todos guardados aqui, né? Então eu trabalhava na Nokia Siemens, então a gente tinha o celular, então é bem interessante. Mas voltando ao tema aqui, né, até para a gente contextualizar, se você pudesse assim resumir como é que se define hoje inteligência artificial, o que que é inteligência artificial e quais são as, vamos dizer assim, suas principais aplicações no dia a dia. Depois a gente vai falar outros aspectos dessas aplicações, mas de uma forma geral, né? Como é que se entende IA e como não deve, vamos falar, como ela é usada, quais são as aplicações atualmente. A inteligência artificial ela pode ser definida como um campo da ciência da computação que busca criar sistemas ou máquinas, né, que são capazes de executar normalmente atividades que requerem a inteligência humana. A ideia aqui é que a máquina ou o computador ou esse robô, digamos assim, chamado IA, seja capaz de aprender com a experiência, reconhecer padrões, resolver problemas e então compreender linguagem natural e então sugerir soluções ou respostas. A IA é projetada para executar atividades que são típicas do processo cognitivo humano. Ela tem o objetivo de oferecer oportunidades de automação, justamente para buscar aprimorar eficiência, melhorar a eficiência e melhorar, digamos, o contexto do dia a dia das pessoas. E hoje, a IA já está em muitas coisas que a gente nem sequer imagina. Em coisas até simples do dia a dia, como você falou aqui, né? Quando alguém pede para a Alexa verificar se as luzes estão apagadas, por trás disso tem uma IA que está atuando. Quando alguém vai no seu iPhone e pede para a Siri como é que vai estar o tempo amanhã, para saber sobre suas atividades ou que roupa vai vestir, tem uma IA aqui por trás que vai ajudar a Siri a buscar essa resposta. Na maioria dos edifícios que nós usamos hoje, escritórios, na entrada tem um reconhecimento facial que permite entrarmos ou não naquele prédio. Também isso, o reconhecimento facial, é feito por uma IA. Todos aqui sabemos que a Tesla trabalha no tal do veículo autônomo e já está em processo avançado isso, embora ainda não comercialmente em larga escala. Mas por trás Uhum. de toda essa automação de dirigir um veículo, é uma IA que está lá. Então, assim, ela já existe e está aplicada em muitas questões do nosso dia a dia, na área de finanças, em e-commerce, em atendimento a cliente, enfim, podemos citar muitas aqui. Acho que isso é um tema importante. Muitos acham que a IA, alguém desenvolveu um algoritmo mais inteligente, que aprende, então é tudo uma questão de programação diferente, etc., algoritmos, redes neurais, não sei. Mas eu queria que você explicasse um pouco dois aspectos que são muito importantes. Recentemente eu vi, né, vários centros sendo construídos, planejados no Brasil. Qual que é a importância, o papel da capacidade computacional
e do armazenamento, né, no que tange à inteligência artificial. A gente precisa desmistificar um pouco a IA. Existe até uma questão aí se a IA de fato é ou não é inteligente. A IA trabalha aprendendo com o passado, aprendendo com a experiência. E como tal, ela vai buscar respostas às perguntas que são feitas, aos questionamentos que são dirigidos a ela, com base numa grande massa de dados. A IA em si, ela não cria nada novo. Talvez alguém ache até estranho falar isso. Na verdade, Uhum, busca resposta para perguntas numa grande massa de dados e ela traz a resposta com base na probabilidade estatística daquele tema que está sendo perguntado. Então, ela busca de uma forma inteligente no lugar certo para trazer uma resposta. Entre aspas, é como se ela adivinhasse a resposta, mas ela adivinha de uma forma inteligente, porque ela busca no lugar certo. Só uhum, que para conseguir fazer isso, ela precisa processar e trabalhar um grande volume de dados. Não é consultando um site só, um lugar só que ela vai encontrar a resposta. Ela precisa encontrar padrões, padrões repetitivos e repetitivos de uma forma numerosa, porque é aí que a estatística tem valor e é assertiva. Só que para processar esse alto volume de dados, tem que ter capacidade computacional. Sem essa capacidade, não é possível. Então, a IA ela se desenvolveu à esteira do incremento da capacidade computacional que nós percebemos. Inclusive, há uma famosa lei de Moore, né, que foi uma afirmação feita por Gordon Moore. Ele é o cofundador da Intel, e ele, num artigo que ele escreveu lá bem antigamente, não vou me lembrar do nome do artigo aqui agora, ele fez uma afirmação de que o número de transistores em um processador dobraria a cada 2 anos. E isso mostra a capacidade do chip, a capacidade do processamento. E, de fato, isso aconteceu. E foi isso que promoveu essa expressiva capacidade computacional que começou baixinha lá nos microcomputadores, como nós já falamos, mas aumentou expressivamente. E aumentou de tal modo que permite hoje esse autoprocessamento de dados. Então, essa capacidade computacional associada a capacidade de armazenamento, que são as clouds, as grandes clouds lançadas no mercado, gerou um ambiente altamente propício para a evolução da inteligência artificial. Tem processamento rápido e há lugar para armazenar esse violento volume de dados que é necessário. Então, uhum. formou-se um ambiente perfeito para a evolução da IA. Não, é interessante. E o que eu aprendi, mas me corrija também, né? É, as perguntas que se faz, as consultas, muito rapidamente já vem a resposta, né? Você coloca, demora um pouco e já começa, né, a, assim, aparecer o texto, etc. Então, isso, né, isso eu aprendi, né, quer dizer, isso é devido a você concentrar, né, esse aprendizado, essas informações que se buscou no mesmo lugar já de forma fixa, ou seja, não é uma consulta no site B, A, B, C, D, não, já está tudo lá. Cada vez que alguém, né, pergunta uma coisa nova, fica numa gavetinha. Então, por isso que, né, tudo armazenado é importante, por isso que tem que ter terabytes, não é isso? Ou mais, né, de armazenamento, para que seja rápido, né, para não precisar toda vez fazer uma consulta aí no Google, entre aspas, e buscar isso. Não sei se esse é o conceito que eu aprendi, está certo. É isso mesmo, Daus. É exatamente isso. É esse conceito de ter um grande volume de dados, ter a capacidade de buscar, e quando a pergunta ou o questionamento é feito a IA, critérios podem ser definidos. Então, aqui todos sabem que, por exemplo, posso pedir para que a IA me faça uma redação falando sobre empregos do futuro, mas com o pensamento de um adolescente. Ele vai restringir onde vai buscar. Ele não vai pensar como um cientista, vai pensar como um adolescente. Eu posso também pedir que seja feita uma pesquisa sobre um determinado tema de área de conhecimento, considerando apenas artigos científicos e que considere, digamos assim, somente artigos do Ocidente, ou só do Oriente, ou só da Universidade de Xangai, enfim. Eu posso restringir, e aí eu vou buscar, a IA vai guiar a busca dentro dessa massa de dados conforme o critério que foi pedido. Isso é Entendi. importante. Então, quem faz a pergunta precisa saber o que perguntar e como perguntar. Uhum. Não, com certeza.
Não, legal. Né, a gente pesca algumas expressões que a gente ouve falar muito, de repente já está nisso que você comentou, mas a gente ouve falar em aprendizado profundo, inteligência artificial generativa, acho que chama IAG até, né? O que são esses conceitos? Ou quando você falou antes, já está sempre é usado isso ou são novas vertentes? São dois conceitos importantes para serem compreendidos. O aprendizado profundo, ou do inglês, né, deep learning, ela é uma área Né? do aprendizado de máquinas que tem base em redes neurais. Os vencedores do Prêmio Nobel de Física de 2024, Geoffrey Hinton e John Hopfield, eles desenvolveram essas redes neurais em múltiplas camadas, é, com inspiração em como funciona o cérebro humano. Então, cada camada, ela busca características especiais que alimentam a próxima camada, e essa evolução vai tornando possível com que a máquina vá aprendendo com ela mesma a partir da análise desses dados, e isso permite, então, que padrões mais complexos sejam identificados, e em identificando os padrões mais complexos, as respostas podem vir de acordo com esses padrões. Esse é o tal do deep learning, o aprendizado profundo. Já a Uhum. inteligência artificial generativa que você mencionou, acho que você perguntou, ela é assim, nós estamos hoje num estágio da inteligência artificial, que é o que nós vivemos hoje. Ela hoje é qualificada como inteligência estreita ou fraca. Tem esses dois termos aí normalmente usados no mercado, né? Com ela, permite fazer o que nós temos discutido aqui, ir lá buscar um conteúdo, né? Fazer uma pergunta, eh, criar um texto, criar uma imagem, enfim, muitas coisas podem ser feitas lá nesse padrão de IA que nós temos hoje aqui. A evolução dela, que os cientistas ou os pesquisadores buscam, é a inteligência artificial geral que será capaz de executar qualquer tarefa humana de uma forma igual ou superior. Hoje, a IA fraca ou estreita que nós temos, ela é capaz de fazer com base em análise de dados e com base no aprendizado profundo, trazendo respostas com base nos padrões reconhecidos. A IA geral, ela é um desejo adiante, é um passo além que ainda não foi alcançado. No livro A Próxima Onda, dos autores Mustafa Soliman e Michael Bhaskar, eles tratam muito dessa evolução da IA. É um livro, aliás, que eu recomendo muito a leitura. É bastante importante para quem quer compreender a IA, como ela está e como serão os nossos anos futuros aí. No meio, entre a IA estreita de hoje e essa IA geral que é buscada, que ainda não existe, eles qualificam um outro nível da IA, que é a tal da IA capaz, ou IAC. A IA capaz, ela será de fato capaz de executar uma tarefa humana complexa com o mínimo de supervisão humana. Vamos dar um exemplo de uma atividade complexa. Os mesmos autores propõem o seguinte: eles propõem o teste de Turing moderno. O que é o teste de Turing moderno? Acho que todos aqui conhecem o teste de Alan Turing, que ele propôs em 1950, que seria fazer uma verificação se o computador é mais inteligente que o homem. A partir de Uhum. lá é que despertou esse interesse pela inteligência artificial. E teve essa evolução da qual parte nós já falamos, né? O teste de Turing moderno que ele propõe é algo mais ou menos assim: como ganhar US$ 50.000 na Amazon? Então, a IA precisa ir na Amazon, precisa identificar os melhores produtos vendidos, suas margens, quais são os mercados que eles têm, quem são os fabricantes, como colocar os pedidos, qual é a logística envolvida, de fato executar a venda e oferir os US$ 50.000. É um baita projeto de P&D, tem que ser feito. Então, essa é uma atividade complexa, que elas têm múltiplas atividades, não é uma atividade só. Ele propõe isso. Quando a IA for capaz de fazer isso, nós teríamos atingido a IA capaz, que é essa intermediária. Ainda não é a inteligência artificial geral. Então, Uhum. está em evolução. Essa IA capaz ainda irão alguns anos até chegarmos nela. Então, esse é o estágio aí. Lembrando um pouco o histórico do desenvolvimento, né, dos anos 50 aos anos 80,
quando começaram os primeiros algoritmos, né, básicos da IA, surgiram as coisas mais básicas. Nos anos 90 até 2000, conforme também melhorou a capacidade computacional, surgiram algoritmos um pouco mais avançados. Foi quando aconteceu a famosa vitória do computador Deep Blue sobre o Kasparov. A partir dos anos 2010, teve aí uma certa explosão da IA como nós a conhecemos hoje, que são as IAs, né, estreitas, as IAs fracas. E aí, essa combinação de capacidade computacional, o aprendizado profundo, e esse surgimento de múltiplas ferramentas de IA, então, nós chegamos onde nós estamos hoje. E aí, agora, temos aí os próximos anos com a IA capaz e a IA geral que ainda estão por vir. Você dá mais ou menos um panorama do timeline aí da IA desde os anos 50 até hoje. Voltando ao que é a IA hoje, né? A gente sem estar olhando muito para o futuro, então, minha pergunta é, quais são, você até falou um pouco, né? Você tem que saber fazer as perguntas, né? Então, quais são os limitantes hoje, né, vamos dizer assim, de bons resultados vindos de uma consulta, né, em termos da compreensão e da tomada de decisões que a IA, né, acaba fazendo, ou seja, onde é que tem ainda, vamos dizer assim, fraquezas? Claro, você falou que isso cada vez mais você deu o exemplo da Amazon, né, mas hoje, né, onde a IA tropeça, né? Então, eu queria entender um pouco de você, né? E talvez, né, como assistente, já deu um exemplo aí, virtual, você falou da Alexa, né? Como é que hoje já existem interações, né, diárias que a gente faz uso? Talvez eu nem faça de todas que seriam possíveis. Então, talvez, né, quais são os desafios ou quais são ainda as deficiências e o que já é possível em termos de suporte ao dia a dia do ser humano? Como nós já falamos aqui, a IA, no estágio em que se encontra hoje, ela busca resposta estatística em dados existentes. Ela aprende com o passado. Ela, de uma certa forma, busca por probabilidade lá no passado, recombina informações ou traz uma informação até mais precisa pela capacidade que ela tem de processar um alto volume de dados muito mais rapidamente do que nós humanos. Ela consegue olhar para um conjunto de dados muito maior em pouco tempo do que nós conseguimos, do que um humano consegue. Então, com isso, ela consegue uma resposta assertiva para aquela pergunta, para aquele tema que está sendo buscado. Nós temos que entender que a IA é uma máquina. Em sendo uma Uhum. máquina, ela não tem sentimentos, ela não tem consciência, ela não tem autoconsciência, não tem intuição, ela não tem capacidade de fazer uma análise de contexto, ela não consegue fazer leitura de emoções. Então, essas características, elas ainda persistem exclusivamente ao ser humano. A IA, ela é uma máquina, e como tal, o benefício que ela pode nos dar é realmente analisar e processar um bom volume de dados e trazer uma resposta assertiva sobre aquele tema muito mais rapidamente do que qualquer ser humano. Então, as limitações estão exatamente nesses tópicos que eu mencionei, Laura, que é um pensamento mais criativo, a compreensão de contexto, leitura de emoções, contextualização cultural, isso ela não faz. Essa Entendi. ainda não existe. Você poderia dar alguns exemplos, né? Vamos dizer assim, onde a IA realmente vai além né, da minha mesa aqui, que pode me ajudar, como é que está o tempo, mas assim, aplicações, vamos dizer assim, não sei, médicas ou né, econômicas, alguns exemplos assim, onde realmente ela é utilizada, às vezes, em âmbitos que a gente nem imagina. Acho que você deve ter contato, né? É, dá para contar alguns exemplos, acho que isso é bacana de compartilhar aqui. Sem dúvida. Você mencionou a área médica, é uma área que está sendo muito beneficiada com a IA. Então, você imagina que um diagnóstico médico com base numa descrição de sintomas pode ser confrontada com um grande volume de artigos, um grande volume de conteúdo médico, onde vai buscar as maiores probabilidades. Então, dado, por exemplo, uma descrição de sintomas, a IA é capaz de trazer quais são os possíveis diagnósticos daquilo com probabilidade. E ele traz isso não com uma visão única de uma pessoa, mas traz isso com uma visão de um conteúdo enorme produzido por muita gente. Então,
Análise de diagnóstico ou a leitura de diagnóstico, ou realização de diagnóstico é um campo bastante útil no meio médico. Outra Uhum, aplicação importante, Dalcha, seria, assim, análise de imagens, imagens de ressonância. A IA é capaz de pegar uma imagem de um paciente específico e confrontar com milhares de outros exames do mundo inteiro para trazer padrões repetitivos mais robustos, mais uhum, assertivos. E ali sim ter o uhum, diagnóstico entendi. que vai confirmar o que o médico fez. Obviamente que isso não elimina a análise do médico, em absoluto. O médico tem que estar ciente. A IA é uma ferramenta auxiliar extremamente poderosa que pode ajudá-lo a confirmar o diagnóstico de uma maneira mais precisa e mais rápida. Então, esse é um exemplo de aplicação bastante importante. Uma outra aplicação importante que existe para a IA é a descoberta de medicamentos. Na medida em que a IA tem capacidade de processar volume de dados mais rápido, em maior quantidade, a análise de dados biológicos e químicos combinadas pode trazer sugestões ou trazer respostas com base em padrões que vão indicar novos compostos para tratamento específico de alguma doença. Isso Uhum, também é uma coisa bastante importante que existe no meio médico, né? Pensando em outros exemplos aqui, a tradução automática de línguas. O Google Translate usa IA. E ele tem ferramentas de tradução e que já consegue traduzir diálogos em tempo real com suporte a mais de 100 idiomas. É com base numa IA e numa IA que veio de aprendizado profundo, porque vai analisar mais profundamente os textos para não trazer aquela tradução literal que muitas vezes não tem sentido, né? Ele já começa a buscar traduções que realmente são de significado. O reconhecimento de imagens. Esse é um exemplo típico de aplicação de IA, que a gente já vê aí aplicado nos nossos uhum. smartphones, nas entradas dos edifícios, da autenticar o acesso de pessoas, como já mencionei. Enfim, são muitos, o Dalsha. No Não, mercado legal. financeiro, a IA tem capacidade de analisar volume imenso de dados. Então, ela pode identificar padrões de lançamentos financeiros para determinadas situações, e ao mesmo tempo que ela identifica padrões, ela pode identificar anomalias, que pode sugerir irregularidades. Então, Entendi. aí tem aplicações também bastante úteis. Enfim, são vários, eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai ficar falando aqui até o final do webinar e Não, acho que você tem algumas outras perguntas ainda, né? não, mas assim, na área financeira, imagina o próprio decisões de investimento também pode ser apoiadas, né, imagina como é que o mercado, a China toma uma decisão lá, né, de aumentar impostos, né, como é que tudo isso, né, pelo conhecimento, né, que repercussão pode ter, né, mas com as guerras, acho que, uhum, Também identificar situações de lavagem de dinheiro, que são lançamentos atípicos, enfim, há muitas situações importantes aí que podem ser aplicadas, né? legal. Quero trazer uma pergunta aqui do Francisco, né, ele pergunta o seguinte, né, invenções, quero também falar inovações geradas pela IA, ele fala merecem, eu também amplio merecem, podem ser protegidas, diga-se patentes, registros de software, são, né, é delicado, imagino essa decisão, se é realmente uma coisa única, nova, né? Mas normalmente não é a IA também que vai bater a porta do NPI, é uma pessoa, né, que vai apresentar o pedido de patente. Mas sim, não sei se tua experiência aí, você conhece, né, esse tema deve ser também, né, bastante discutido aí na discussão no tema da IA. É, há um debate sobre esse assunto aí no mercado e, de fato, assim, se nós pensarmos que, de fato, como eu já disse antes, né, a IA não cria nada novo. A IA, ela traz respostas com base no que existe, fazendo buscas assertivas numa base de dados grande, estatisticamente relevante e importante, e, no máximo, ela recombina soluções. De repente, parte de uma solução de um lugar, parte de outro. Então, assim, não existe algo novo criado.
Então, assim, eu desconheço qualquer registro de patente que tenha origem na IA até o presente momento. Se alguém fez com base na IA e não expressou isso e foi lá registrar, também desconheço. Mas eu não creio que seja possível isso ainda. Isso vai Uhum, ser um tema quando chegar a tal da IA geral, lá no futuro, né? Que ainda está um pouco entendi. distante. E se ela é Uhum, capacidade de fazer tudo que um ser humano faz, bom, e aí? Então ela realmente criou algo novo? Aí existe um uhum. questionamento que hoje não é respondido. Então, existem questões bastante complexas à frente que a humanidade vai ter que responder. Eu vou para um capítulo aqui que, sem dúvida, é o que mais é questionado, é avaliado, assim, né? O impacto da IA, vamos assim, no mercado de trabalho, né? Vamos falar assim, no jargão, assim, nos empregos, né? Então, Entendi. né, como já houve outras ondas, isso vai acabar com o emprego, né, na industrialização, no motor, etc, etc. Mas, assim, essa preocupação existe, né, e como você comentou, aí, tem muitas coisas que são suporte, né, como no tema dos médicos, uma confirmação do diagnóstico, mas, sem dúvida algumas, né, elas são feitas hoje por pessoas que talvez não sejam mais necessárias, não sei. Então, eu queria entender um pouco, né, a tua visão do todo, né? Eu sei que você usa uma expressão que eu não conhecia, né? O nexialista, né? O profissional nexialista que, né, ele tem que conhecer, né? Era muito procurado, é muito procurado uma pessoa que, né, conhece de tudo um pouco, né, e sabe procurar as informações, que eu sempre, né, sempre falei nas minhas palestras que, na verdade, as pessoas não precisam ter conhecimento de tudo, tem que saber onde procurar, né? Então, mas assim, esse profissional de repente não é mais necessário, porque, como você comentou, né? Está tudo, entre aspas, o que já foi passado e está registrado, disponível. Então, né, eu queria que você falasse um pouco desse risco, né, vamos dizer assim, dos empregos, como se coloca claramente, né, é compreensível, e também como é que fica hoje a avaliação, né, dos candidatos a novos empregos. Acho que o próprio conhecimento, né, cada vez mais no aspecto digital de IA também vai ser um critério para, né, contratação, imagino eu. Então, assim, falar um pouco genericamente sobre esse tema, né, da profissão e do emprego, se eu posso falar assim, de forma muito simplista. Tem vários componentes nessa pergunta, Andalcha. Falando um pouco, primeiramente, sobre a questão do mercado de trabalho. É uma pergunta que vem em reiteradas ocasiões, né? Se a IA vai me substituir no trabalho, vai substituir, vai acabar com o meu emprego. Essa é a grande pergunta que muita gente faz, né? Inclusive, eu estava recentemente numa semana de Innovation Week em São José dos Campos e houve um palco sobre esse assunto que eu estava lá e o auditório ficou abarrotado porque eu acho que muitas pessoas, inclusive jovens, estão muito interessados nesse assunto, porque é um tema Uhum, que tem a ver com a carreira de todo mundo que vem pela frente aí. claro. A IA, ela se presta a fazer automações. A gente precisa partir desse princípio. A IA ela é aplicada para fazer automações. Ela busca eficiência automatizando atividades que de alguma forma são feitas pelos humanos. E onde a automação é uma inovação e que ela já ao longo do tempo vem transformando o mercado de trabalho. Não é de agora que as inovações transformam o mercado de trabalho. Essa discussão do se acaba com o emprego ou não sempre existiu. Uhum, Desde o surgimento dos teares lá na Inglaterra, na Revolução Industrial, os tecelões questionaram, né, se iam perder seus empregos. Algumas funções realmente desapareceram e outras surgiram. Mais recentemente, quando o Uber chegou aqui pelo Brasil, nós vimos aí muitas brigas entre taxistas e os motoristas de aplicativo, porque os taxistas ficaram nessa pergunta, vai tirar o meu trabalho. Enfim, toda inovação traz esse questionamento, né? E não é diferente com a IA. É importante a gente dizer o seguinte: a IA veio para ficar. É uma onda que ninguém vai deter. Ela veio para ficar e vai evoluir e vai permanecer. E se ela vai permanecer, as empresas que não incorporarem isso em seus processos para buscar eficiência vão perder competitividade. Isso é uma questão relativamente óbvia. Porque se existem formas de fazer mais rápido uma atividade que hoje é feita de uma maneira,
permanência no mercado vai ser alcançada por aqueles que conseguem essa eficiência em qualquer ramo de Uhum. atividade. Então, isso traz desafios e oportunidades. É importante a gente ver, assim, que a oportunidade, ela está. Onde que ela está? Para quem sabe usar a IA. Para quem Uhum. sabe ter a IA como sua aliada, em parceria, para poder executar seu trabalho. Ali estão as oportunidades. Os desafios, eles vêm pelo outro lado. Se a IA é capaz de fazer uma substituição completa e aquela atividade deixa de existir. Essa é uma possibilidade também. Então, Uhum. assim, ninguém hoje tem uma resposta 100% fechada sobre essa questão. Mas algumas inferências a gente pode fazer. A primeira delas é que é o seguinte: os empregos existirão para quem estiver mais preparados. Os Uhum. profissionais que se prepararem com a IA certamente terão seu espaço. Os que não se prepararem ficarão para trás. Existem situações que a IA pode retirar emprego de um lugar geográfico e gerar em outro. A gente pode, por exemplo, dar um exemplo assim: uma automação feita por uma máquina num determinado lugar tirou os empregos que eram feitos manualmente naquele local e gerou Uhum. empregos na fabricação daquela máquina, que pode não estar no mesmo lugar. Isso aconteceu, Tá por certo. exemplo, na revolução do agronegócio, com as Uhum. colheitadeiras, que tirou o emprego dos profissionais que estavam lá no campo fazendo as colheitas, né? Mas também gerou muito emprego lá na fabricação das colheitadeiras de precisão, né? Com alto nível de engenharia, de projetos, de design e assim por diante. Então, existe também essa situação. A IA também vai provocar esse tipo de situação. Alguns empregos somem de um lugar e podem aparecer em outros. A outra pergunta é: será que aparecem tantos quanto somem? Também ninguém tem a resposta precisa para isso. Há oportunidades e há desafios. Então, eu acredito que é, cada profissional tem que se posicionar diante disso. As empresas precisam se posicionar quanto ao uso da IA. E aí, requalificação de profissionais é uma possibilidade importante, até porque as Uhum. próprias empresas precisarão de pessoas qualificadas. E quantos estão qualificados hoje em inteligência artificial? Ainda é muito pouco. Uhum. Então, existe todo um processo que vai acontecer aí e que vai trazer realmente grande impacto sobre os empregos. A IA é vista Uhum. como uma ferramenta de trazer uma escala de produtividade como nunca antes visto. Então, Uhum. requer atenção. Isso realmente requer atenção. Você também mencionou o profissional ou nexialista, né? Ou nexialismo É. Uhum. nexialista. O que é isso, afinal? É, tá no teu LinkedIn, inclusive, fiquei curioso. Perfeito. Então, nós vivemos hoje num mundo de uma profusão de informações como nunca antes foi percebida. Informações não faltam, existe informação para tudo hoje. Se nós precisamos resolver problemas, onde nós vamos buscar as informações? O termo nexialismo, ele surgiu lá da obra do Vogt, um autor canadense, no seu livro Voyage of the Space Beagle. É uma viagem espacial, uma nave repleta de cientistas, e eles passam por situações difíceis nessa viagem e precisam resolver os problemas. E aí, cada cientista tem a contribuição no seu ramo de atuação, na sua área de atuação e de conhecimento. E, enfim, o problema vai se desenrolando e, na verdade, quem resolve de fato o problema é um nexialista, que ele tem a capacidade de usar pontos elencados pelos cientistas em cada área, faz as devidas conexões e encontra a solução. O Uhum. nexialista, que foi desprezado pelos cientistas no princípio, foi o salvador. Então, assim, aí surgiu esse termo. Ele tem a ver com a palavra nexo, que é exatamente fazer nexo entre determinados temas. Walter Longo, que é bastante conhecido no mundo dos negócios, né, Uhum. no marketing, na administração, ele fez uma afirmação de que o nexialismo é um termo bastante útil que pode representar a competência de um profissional que consegue colocar sentido nos diferentes conteúdos que são produzidos dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa você Uhum. pode ter conteúdos de diversas áreas. Quem é que faz a conexão disso e coloca sentido nisso? É o nexialista. Esse é o Entendi. conceito, esse é o profissional. Então,
explicado o conceito, eu também não, assim, a mesma resposta diante sobre o emprego Sim, recai sobre o nexialista. A IA é, é uma ferramenta aliada, fortemente claro. aliada até para um profissional nexialista, porque ele Uhum, pode buscar conhecimentos na IA, ajuda, mas, assim, com a IA que temos hoje, não há essas conexões que são feitas e que são importantes. Então, aí, uhum. o profissional nexialista cumpre esse papel. Não, legal, bacana. Deixa eu ir para um tema, vamos dizer assim, um pouco mais hard. O tema da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Né? É uma, uma preocupação, é uma lei, né? Há punições, né? Multas, se a gente, né, não atendê-la, né? E reza sobre a proteção de dados pessoais, não são dados do CNPJ, são dados de CPFs, né? E então tem toda uma série de procedimentos, normas internamente que a empresa né, tenta se precaver de qualquer deslize aí. Mas aí a minha pergunta, quero crer que, né, existam uma série de, talvez você falou que não, já não pode ter, é crime, não sei mais, uma série de dados, né, pessoais, né, linkando nomes com outras outras informações que o LGPD, que a IA, como você falou, que tem acesso a várias fontes, até ela possa de repente, né, usar isso de uma forma, não sei, até inocente. Estou chutando aqui. Então, como é que a temática LGPD é tratado ou como é que existem proteções para evitar isso, né? Então, e eu emendo com a outra pergunta que é assim, a própria ética, né? Como é que, né? Como é que a IA trata a ética? Embora você falou assim, não, a IA não tem sentimentos, etc. Mas a ética às vezes ela não é só, né, pessoal do Gilberto Daucher, mas são assim situações, né, que você confronta, né, uma decisão, uma coisa que é contra, né, um senso comum, uma coisa errada. Então, esses dois aspectos vamos falar assim, da ilegalidade ou de leis que deveriam ser seguidas, né? Bom, você já definiu o que é a LGPD, né, essa Lei Geral de Proteção de Dados, que prevê que os dados, né, de uma pessoa não possam ser divulgados sem o consentimento, sem a devida certeza de Isso, que é será usada para o fim a que ele foi solicitado, né? destinada. Uhum. É, eu vivi a implantação de LGPD em empresas que eu trabalhei e vivi como, digamos assim, representante pela área de tecnologia, onde eu sempre trabalhei. E o trabalho sempre foi feito em estreito acordo com os advogados, com a área jurídica. É importante saber que, para cumprir a LGPD, todos que de alguma forma fazem alguma atividade pela empresa precisam estar cientes dela. Porque se não estiverem, podem cometer algum equívoco, seja por desconhecimento, seja por ingenuidade, é, e comprometer a empresa numa penalidade, né, de não cumprir a norma, não cumprir a lei. Isso é fato. Então, as empresas precisam ter suas políticas para cumprir a LGPD, precisam ter seus princípios bem definidos, precisam ter suas regras. E isso vale para tudo que é feito dentro da companhia, inclusive para a IA. E aí vem um Uhum. grande desafio. Que se nós colocamos a inteligência artificial para automatizar uma tarefa, para buscar um conteúdo, para gerar um conteúdo sobre determinado tema, ela vai buscar uma massa de dados que está à disposição dela. E ela Uhum. pode trazer alguma informação que seja sensível. Então, é, não dá para, nessa seara, não dá para sair publicando ou expondo ao público todo um conteúdo que veio de lá sem o devido monitoramento. A única forma é que deve haver um monitoramento, sim, para poder certificar que as regras da companhia estão sendo cumpridas para evitar problemas. Não Uhum. existe outra forma. Até porque, se você tiver certeza onde a IA vai buscar e de que ela não vai tomar temas sensíveis, então Uhum. tudo bem. Mas É, como que a gente garante isso? Então, é preciso um certo cuidado nisso. É preciso muito cuidado. A mesma resposta vale para o ponto de vista ético. Os modelos de IA já foram treinados, Dalcha, para melhorar em alguns aspectos. Por exemplo, já houve questionamentos no próprio Estados Unidos
a respeito de conteúdo racista gerado por IA. Os modelos foram treinados para eliminar esse tipo de resposta que veio. E por que que isso veio? Porque a IA buscou no conteúdo que existe, no conteúdo que foi Uhum. produzido anteriormente. E se Não é a foi opinião da IA, né? Vamos dizer assim. exatamente, exatamente. Se ela pegou em o que foi produzido, e se lá no passado alguma coisa foi produzida que tinha conteúdo racista, ele virá. Então, assim, eu acho que uma analogia que a gente pode fazer aqui, o Dalsha, se nós fôssemos olhar hoje para o conteúdo de humor feito por grandes humoristas como Chico Anísio, Jô Soares e outros mais, eles hoje seriam todos condenados pela questão do gênero. Com certeza, com certeza. Então, o contexto daquela ocasião permitiu que fosse feito Não, aquilo. sim. Então, não vamos aqui crucificá-los porque não faz sentido. Eu estou apenas usando isso como Não, entendo. um modelo para dizer o seguinte: da mesma forma que isso é uma realidade, todo o conteúdo existente onde a IA vai buscar dados para fazer análise pode estar sujeito a isso. Então, é Tem um contexto preciso. temporal, né? Que teria que É ser isso aí. filtrado, né? Uhum. É isso aí. Então, é preciso haver cuidado e monitoramento. É preciso haver muito cuidado com relação a isso. Você uma hora falou, né, da evolução, qual que era o intermediário? O final é a IA, você falou completa, não é isso que você comentou? Como é que é o Paz. estágio? Como é que é? IA Capaz. capaz, IA capaz. Hoje nós estamos na IA, que é essa IA classificada como fraca, tem uma Uhum. IA capaz, que é o próximo passo, que segundo boa parte dos especialistas está próxima seria alguns anos aí, e tem Uhum. lá um alvo um pouco mais distante, que é a IA geral. Tem um outro ainda bem mais distante, que é a super inteligente. Isso eu não vou nem mencionar aqui, porque vamos pensar na realidade mais atual, né? Tá bom. Então, e a pergunta minha é assim, pensando num futuro próximo ou imaginável. Então, falando em sociedade, não falo nem em economia, né? Quais são as implicações que você vê, né, na sociedade como um todo? Mas o que que significa a sociedade? Mas, assim, aí tem vários aspectos, a interação entre pessoas, né? Obtenção de informações como um todo, né? O próprio mercado de trabalho, assim, que mudanças assim mais, vamos assim, conceituais ou assim, em blocos você vê em função de uma IA mais, vamos chamar, avançada, onde realmente traga para si mais decisões parecidas ou mais formas de raciocínio parecidas com o que nós, seres humanos, fazemos. Não sei se eu fui claro, talvez eu fui um pouco Foi, confuso, foi. mas Não, foi sim, Dalcha, foi sim, Dalcha. Essa é uma pergunta de resposta realmente difícil e que realmente tem implicações sérias para o futuro. Mais uma vez aqui eu vou recomendar aos que tiverem interesse a leitura do livro lá, A Próxima Onda, que já foi mencionado aqui. Lá legal, tem uma legal. abordagem bastante clara e profunda a respeito desse assunto. É fato, por um lado, que a inteligência artificial veio para ficar e veio para Uhum, produzir grandes benefícios para a sociedade. Isso ninguém nega, isso é inegável. uhum, Eficiência vai multiplicar, é, vai ser possível fazer uma produção muito mais volumosa em muito menos tempo, e isso tudo vai representar ganhos impressionantes para a sociedade, inclusive financeiros e por aí afora. Isso é fato. Por outro lado, há riscos e perigos, e eles precisam ser tratados. Por exemplo, em 2017, surgiu um ransomware chamado WannaCry, que apareceu lá no Reino Unido. Ele tirou o sistema de saúde do Reino Unido do ar. Os médicos ficaram sem acesso algum, e tudo estava dentro de sistema. Foi um caos. O próprio WannaCry se espalhou e ele disparou e-mails para muita gente, e que são os tais dos e-mails phishing, né? Lança uma isca e aquele que uhum. isca cai, né? E isso levou à contaminação de computadores em praticamente 150 países no mundo. Nossa Foi um Senhora. ransomware bastante pesado, que trouxe prejuízos bastante expressivos. Ele foi parado, ironicamente, com a ajuda de um profissional de segurança, que aliás é um ex-hacker, é um Uhum. americano que foi hacker e que foi pego e acabou fazendo um acordo com a justiça lá, enfim, não vem ao caso muito aqui, mas ele foi, em vários processos, ele
ele foram eliminados pela delação que ele fez, mas ele ainda tem processo que ele está respondendo. Mas ele identificou o WannaCry e, em colaboração com a Microsoft, lançando pacotes de prevenção de segurança do Windows, conseguiram parar o sistema. Apesar Que disso, foi legal. um grande prejuízo. Aí a pergunta, Dalcia, é a seguinte: e se esse ransomware tivesse sido feito com base numa IA, que fosse Se adaptando. se adaptando com ela mesma, identificando outros pontos de fragilidade no sistema para ir contaminando, qual seria a amplitude do dano? Quanto mais ele alcançaria? Então, da mesma forma que a ferramenta ela vai trazer grandes benefícios para a sociedade, existem riscos no seu uso. É a velha história, né? A faca é uma ferramenta muito útil na cozinha, mas como Sim. ferramenta branca, uma arma branca, não Eu, precisa nem explicar. Então, uhum. existem essas situações. Não há. As regulamentações estão sendo discutidas em vários países. A Europa, eu acho que é a que está mais avançada. A grande pergunta é: a regulamentação será suficiente? Os legisladores que discutem a regulamentação vão conseguir saber em tudo que a IA pode ser aplicada? A IA, como sendo uma tecnologia de propósito geral, ela tem múltiplas aplicações. Pensar em tudo é algo Sim. Uhum. é algo difícil. Então, assim, há muitos questionamentos. E um outro ponto ainda, Dalcha, a considerar é que nós temos que considerar que, em paralelo à evolução dessa tecnologia de inteligência artificial, existe uma outra tecnologia que evolui muito rapidamente, que é a biologia sintética. A partir do Uhum. momento que foi feito o sequenciamento do genoma humano e que foi conseguido, que a ciência conseguiu fazer um recorte de parte do genoma, né, para poder fazer correções, resolver alguns problemas de enfermidade, enfim, tem uma série de questões aqui que já são bastante úteis. E na medida em que essa tecnologia evolui, o custo dela diminui, é possível que daqui a alguns anos alguém tenha no quintal de sua casa uma máquina que produza um DNA. Como será uma produção de DNA feita com base numa inteligência artificial que faz isso numa velocidade exorbitante? Existem questões não respondidas que são bastante difíceis e Uhum. que a sociedade do futuro terá que responder. Enfim, Uhum. é Ah, isso. e outra coisa que está evoluindo bastante é, não sei o que a gente pode falar assim, a replicação, né, a cópia de órgãos, né, também, né? Exato, Então, né? exato. Aí nós estamos falando de uma combinação de uma capacidade de processamento da inteligência artificial mais rápida do que nós podemos fazer em laboratórios manualmente, mas Uhum. lidando com temas que estão próximos da vida. Então, Uhum. Antes de terminar e contar uma coisa para você, eu vou buscar vou puxar aqui para dentro uma pergunta do Basílio Dagnino, aqui vem uma informação interessante. O Basílio, ele praticamente participou de todos os nossos webinars desde o início, então eu te agradeço, Basílio, aí, pela assistência aí, mas ele faz uma pergunta que achei interessante. Primeiro eu pensei, não, mas hoje, né, eu trabalho aqui para uma empresa nos Estados Unidos, por dar um exemplo. Você também, né, quem programa, mas assim a pergunta é um pouco tem mais a ver com o usuário. Então, ele pergunta: quais os países em que a IA está no estágio mais avançado e mais amplo? Não sei se tem uma resposta a isso, ou, todos iguais. Porque tem a ver com a cultura também, de repente, né? todos iguais não estão. Seguramente há países que estão mais avançados. Obviamente que os Estados Unidos sempre são a fronteira dianteira, né? Mas nós precisamos lembrar que a China, muito recentemente, ela passou a fazer investimentos maciços em ciência e tecnologia. Teve um discurso do Xi Jinping no partido, num dos encontros do Partido Comunista aí há poucos anos, não vou me lembrar exatamente que ano foi, em que ele falou que o domínio da tecnologia dará liderança aos países no futuro. Basicamente é isso que ele afirmou. E desde então, as universidades chinesas passaram a receber amplo apoio. Hoje, o volume de artigos produzidos na China é maior, sobre inteligência artificial, é maior do que todos os países do mundo somados, inclusive Olha Estados Unidos. só. Os chineses não estão para brincadeira. Então, assim,
Obviamente que eu aqui, na minha meu humilde conhecimento, vou responder ao Basílio que eu não sei exatamente quem está mais avançado, eu não consigo ter essa informação. Mas eu suponho que hoje a China esteja caminhando a passos muito largos para assumir essa dianteira muito rapidamente. Ô, Gilberto, antes de passar para você, né, fazer suas conclusões, e pegue o tempo que você achar necessário, mas eu vou te confidenciar uma coisa que eu peço não contar para minha mãe, pode ser? Pode ir, fica à Então é o vontade, Dalton. seguinte, você gostou das minhas perguntas? Adorei suas perguntas, Dalton. Foram Então, bem apropriadas, apropriadas para o momento que nós vivemos. E acho que cada um deveria pensar nelas e obter a sua resposta pessoal, porque todos nós, como profissionais, teremos que nos posicionar nesses anos vindouros em relação à inteligência artificial. E temos ó, que buscar legal. respostas a elas. Não, e eu perguntei porque, assim, eu li bastante antes dessa entrevista e olhei e falei, quer saber? Eu vou pedir para a IA gerar as perguntas para o Gilberto. Então, eu peguei nosso texto que nós fizemos a chamada, pus algumas coisas que eu queria emprego, etc. Eu falei, ó, por favor, gere 20 perguntas 18, porque a primeira e a última são sempre iguais que eu faço, né? Né, como é que o Gilberto chegou lá, e a última deixo aberto para você, mas ele me gerou, vou dizer, em segundos, 18 perguntas, né? Que praticamente com pouquíssimas alterações e mudança de ordem, né? São essas que eu te fiz. Então, temos aqui um. Talvez não tivesse ter contado aqui, né? Eu perdi agora meu, assim, o prestígio um pouco, mas foi um exemplo bem claro, né? Que me ajudou bastante. Acho que você não perdeu o prestígio, Dalton, porque assim, a IA está aí para nos ajudar. Se em 2 minutos você conseguiu gerar perguntas importantes, relevantes, apropriadas para o momento, usando a inteligência artificial, a pergunta é, por que não usar? Eu acho que inapropriado seria se você fizesse essas perguntas e trouxesse elas aqui sem nenhum filtro, sem nenhuma análise. Mas como você mesmo disse, Isso é. com poucas adaptações, com base Isso. no seu critério de conhecimento e de análise, você deixou a coisa de maneira perfeita. Aqui eu até vou trazer aqui um lembrete. Teve uma publicação que eu vi, olha, eu acho que foi no X, antes da queda do X no passado. Uhum. Várias publicações tinha lá e apareceu uma lá em que alguém fez uma publicação lá, inclusive aparecendo os dois asteriscos que o ChatGPT traz quando você faz perguntas para ele lá. Ou Uhum. seja, ele copiou e colou sem nem ao menos tirar os asteriscos. E uma dos questionamentos que ele sofreu é, na próxima vez, ver se você pelo menos tira os asteriscos para não dar na cara que veio do ChatGPT isso, né? Então, assim, por que que eu estou contando essa história aqui? Nós podemos e devemos usar a IA para tudo, inclusive para isso que você usou, e é perfeito. Mas não Uhum. deixe de fazer sua análise crítica. Não deixe Com de pegar um certeza. conteúdo e analisar. Não deixe de verificar. Não deixe de ver se há anexo. Seja Uhum. anexionista nisso. Pega o Uhum. que você está questionando ali e construa um nexo para ver se o artigo todo, se as respostas têm sentido e se não há nada ali que precisa de alguma alteração, né? Muito bom, Rocha. Então, eu queria te passar a palavra, Gilberto. Olha, use como você quiser, um resumo, alguma coisa que eu não perguntei, né? Ou melhor, que a IA não perguntou. E fique à vontade aí, uma mensagem final. Está contigo. Eu vou ser breve, Dosh, porque as perguntas já abordaram, assim, acho que praticamente que é importante aqui, né? Obviamente que pode haver muitas outras, nós poderíamos ficar aqui horas e horas falando sobre o tema é inesgotável, existem muitas obras e livros sobre esse assunto, muitos especialistas falando, muitos artigos, todo dia sai um artigo novo sobre IA, e acho que para concluir, assim, a gente pode dizer que é bom que as pessoas saibam, ou pelo menos tenham plena ciência de que assim como tantas outras tecnologias de propósito geral que surgiram na humanidade e trouxeram grande progresso, a IA não vai ser diferente. Nós podemos falar aqui de múltiplas tecnologias que surgiram desde a pré-história, o domínio do fogo, a agricultura, enfim, tantas outras, o motor de combustão interna, a revolução industrial, o motor a vapor, enfim, a eletricidade, tem tantas outras. Todas elas trouxeram grandes benefícios para a humanidade, isso é inegável. Não será diferente com a IA. E como ela é uma tecnologia de propósito geral, ela vai se embrenhar em todas as áreas do nosso dia a dia. Como nós já falamos aqui, numa simples pergunta sobre como é a previsão do tempo para amanhã, há uma IA por trás disso.
cada um de nós, na sua atividade profissional, temos que ter ciência de que isso está acontecendo, de que essa onda veio para ficar, de que ela é muito grande e poderosa e que nós temos que nos adaptar a ela. Não adianta se opor a ela. Não adianta querer freá-la. Não adianta querer eliminá-la de sua vida. Ela vai ser parte da vida de todos nós daqui para frente. Então, a recomendação é: prepare-se, tenha ciência de que está acontecendo. Dentro daquilo que você faz, procure conhecimento e se aperfeiçoar nisso. E tenha ciência de que isso é uma necessidade e que ninguém foge disso. Nós falamos muito aqui da aplicação na área médica. Talvez fosse a Isso. última coisa que alguém poderia pensar em fazer de modo É. artificial. Não, mas ela é poderosa no auxílio ao médico. E isso em todas as áreas. Uhum. Isso é uma coisa importante e ficar atento às questões do futuro, né? Porque como acabamos de falar na última pergunta aí, os desafios são grandes. A sociedade terá que encontrar resposta para as devidas contenções, para o devido equilíbrio que é necessário, né? Bom, Gilberto, muito, muito obrigado por ter aceito o convite, aceito o convite. Queria aqui também agradecer os nossos patrocinadores, a Micropower, nossa principal patrocinadora, o apoio educacional da FEComércio do Rio Grande do Sul, Sesc Senac, ao MS Competitivo, ao UBQ de Minas, a Excelência Santa Catarina, né, do Santa Catarina, o nosso braço lá, esses três são braços da FNQ nos estados, e a Academia Brasileira da Qualidade, inclusive o Dagnino, que fez a pergunta sobre países, né, ele é da ABQ e também é nosso conselheiro. Então, muitíssimo obrigado pela oportunidade, agradeço a todos, obrigado também aos ouvintes aí e bom fim de semana a todos também.